Bom dia, estou aqui então para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler primeira carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 19, diz assim: Pois é louvável, por causa da sua consciência para com Deus, alguém suporte constrangimentos e sofra injustamente. Porquanto, que mérito há em ter de suportar castigos recebidos porque haveis praticado o mal? Entretanto, se suportais sofrimento quando fazeis o bem, isso é digno de louvor diante de Deus. Para essa obra fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Afinal, vivieis como ovelhas desgarradas, porém agora fostes convertidos ao pastor e bispo de vossas almas. Eu estou lendo aqui na King James atualizada. Então, olha o que Pedro diz aqui, né? Que louvável é aquele que também sofre, né? De alguém que suporta constrangimentos, sofre injustamente. Por quê? Porque serve a Deus. Então, olha o que Pedro disse aqui. A palavra, Jesus, ele falou, né? Lá nas bem-aventuranças, que bem-aventurado aquele, né, que fosse injuriado, caluniado por causa do meu nome. Bem-aventurado significa feliz, alegre. Por quê? Porque se nós estamos no caminho, fazendo as coisas certas, nós incomodamos o diabo. Então nós vamos sofrer constrangimentos, perseguições, injúrias, difamações. Nós vamos sofrer, mas Deus, Ele nos dá a recompensa. Ele é o nosso justo juiz. Nós não devemos nos vingar, não devemos ter esses desejos de vingança no nosso coração, mas nós precisamos buscar a Deus e seguir o ensinamento de Cristo. Isso Cristo passou para os seus discípulos. E aonde ele falou ali que ele levou, ele não tinha pecado nenhum, mas ele levou os nossos pecados pessoalmente, diz ali, sobre si. E para quê? Para que nós fôssemos curados. Através das feridas de Jesus, lá em Isaías fala, nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Aquele chicote tinha pontas, pedaços de ossos. Cada vez que ela pegava nas costas de Jesus, ela arrancava pedaços nas costas, nos braços, enfim, onde batia. Ali ele se fez enfermar. Ali naquelas pisaduras, naquelas feridas abertas, ele foi levando toda a nossa enfermidade, toda a nossa dor. A palavra diz que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo era o pecado, porque quando o homem pecou, lá em Gênesis, a palavra diz que a maldição entrou na terra. A terra se tornou maldita por causa do pecado do homem. Entrou a enfermidade, entrou a mentira, entrou ali a discórdia. Quando o Deus perguntou para o Adão, mas como é que você sabe que vocês estavam nus? Quem falou? Ah, tu comeu da árvore? Comi, a mulher que o Senhor me deu. Ali começou, né? A mulher que o Senhor me deu.
Começou ali. Então, para você ver como Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Satanás veio para destruir vidas, famílias, sonhos, ministérios. Satanás veio para isso. Esta é a função dele. Mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele nos comprou do pecado, como diz a palavra aqui, ó. Vivis como ovelhas. Olha aqui. Afinal, vivis como ovelhas desgarradas. Porém, agora fostes convertidos ao pastor e bispo das vossas almas. Perdão, é o frio aqui. Então, a palavra diz aqui, nós andávamos desgarrados, sem rumo, sem direção. Mas quando Jesus foi lá, morreu no meu lugar e no seu lugar, ele nos comprou de volta. Ele bebeu do cálice da ira, ele levou, ele suportou toda a dor, ele levou toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, tudo aquilo que nos afastava de Deus. Por quê? A palavra diz que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então, nós precisamos abandonar o pecado, confessar o pecado. Por quê? Onde há perdão, há cura. O perdão e a cura andam juntos. Quantas pessoas, quando Jesus curou, né, um paralítico ali, se eu não me engano, ele disse assim: os teus pecados estão perdoados, levanta e anda. Perdoados. Quando a pessoa ela recebe o perdão, automaticamente ela recebe a cura. Por isso que Jesus frisa muito sobre o perdão, porque o perdão ele cura feridas, almas, traumas. Quando a pessoa se desprende de uma culpa, quando ela se desprende, ela consegue confessar. O maior exemplo que eu vejo sempre é a Ana. A Ana, ela tinha amargura de alma. Ela sofria afrontas da outra esposa. Ela tinha que cuidar dos filhos da outra. Imagina a discriminação, porque ela não podia gerar filhos. Ela teve que permitir que o marido se casasse com a outra, porque eles podiam se casar se a primeira esposa não gerasse filhos. Ela sofria muita coisa. Quando a Ana chegou ali, dobrou o joelho e rasgou a alma diante de Deus, eu acredito que ela liberou o perdão para Penina, ela liberou o perdão para várias pessoas que olhavam para ela e com aquele olhar de julgamento. Essa é estéril, essa aí não foi capaz nem de dar filhos para o marido, essa aí é amaldiçoada, essa aí de repente alguém cometeu algum pecado. Era assim que o povo pensava. Então a Ana rasgou a alma. Eu creio que no momento em que ela liberou o perdão para isso tudo que aprisionava e fazia com que ela vivesse na amargura, ela recebeu a cura. Naquela noite mesmo, ela engravidou do Samuel. Por quê? Porque ela liberou o perdão. Ela tinha necessidade de rasgar a alma, de colocar o coração dela para Deus, de liberar perdão. Eu creio, porque imagina, o profeta Eli olhou para ela e teve ela como embriagada. Você já pensou a forma como essa mulher estava na presença de Deus? Ela não podia entrar lá, mas ela ficou ali do lado de fora e ela ficou orando. Ela derramou a alma dela e ela disse: não, meu Senhor, não tenha tua serva como embriagada, não cheguei perto de bebida forte nem de vinho. Para você ver como o perdão liberta, como o perdão cura. Ela recebeu a cura
ela foi abençoada, a palavra diz que ela teve outros filhos e filhas, além do Samuel, que ela ofereceu e consagrou a Deus. E Samuel foi o único que teve um triplo ministério. Ele foi sacerdote, profeta e juiz. Então, para você ver como Deus faz mais do que pedimos ou pensamos. Quando ela ofereceu, ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, um varão, eu levo ele depois que ele for desmamado. Naquela época, né, tinha um período, né, que até, não me lembro se era 3 anos, não lembro, que as crianças, elas amamentavam. Então ela prometeu que assim que passasse aquele período, ela levaria Samuel para o templo para ficar lá, para ser ensinado e para servir ao Senhor. E foi o que aconteceu. Então, para você ver que o perdão, ele liberta, ele cura a alma, ele cura feridas, ele gera vida. Então, a pessoa, quando ela fica presa, quando Pedro, porque naquela época eles deveriam perdoar no mínimo 3 vezes, né? Mas Pedro já se adiantou: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7? Jesus disse: não, Pedro, até 70 vezes 7. Ou seja, o tempo todo. O tempo todo nós temos que vigiar para não levar ofensa para o nosso coração. Cuida, a palavra diz: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida, porque a boca vai falar do que ele vai estar cheio. E quantas pessoas estão enredadas por aquilo que dizem? A palavra diz que Jesus não pecou com a sua boca. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Jesus não pecou em nada, absolutamente em nada, porque nós pecamos em palavras, atitudes, gestos, pensamentos. Nós pecamos. Isso é fato. Tiago registra isso. Nós tropeçamos em palavras, muitas vezes em pensamento, em gestos. Se você fizer assim, ó, para o outro, são gestos e Deus abomina isso. Isso está lá em Provérbios. Se essa pessoa olhar para o outro e fizer um sinalzinho, né? Deus não se agrada disso. Por isso que muitas pessoas são perseguidas, mas são caluniadas. Eu já passei por isso, mas eu orei o tempo todo, abençoei aquelas pessoas e Deus me honrou. No final, Deus mostrou quem eram os verdadeiros culpados, as pessoas que mentiram a meu respeito. Eles viram com os próprios olhos quem fez realmente aquilo que aquela pessoa tinha dito que eu havia feito. Para você ver como eu nunca guardei mágoa de nenhum, sempre orei, sempre abençoei. E Deus me fez enxergar a justiça que Ele fez. E eu nunca pedi justiça, porque a palavra diz aqui, né, que Jesus, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Deus é o nosso justo juiz. Coloque a tua causa nas mãos dele. Você não precisa dizer: Senhor, faz justiça, porque a palavra diz que com a mesma medida que eu medi, vai ser medido para mim também. Então, se eu pedir justiça, Deus vai fazer para mim também. Quando eu pedir: Senhor, me perdoa, eu tenho que perdoar o outro primeiro, é o que diz a palavra. Se eu tenho que dizer: perdoa os meus pecados, perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por quê? Porque quando a pessoa, olha que interessante, quando os discípulos perguntaram para Jesus, nos ensina a orar, nos deu uma oração, um exemplo. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Ele disse: seja feita, Pai Nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, lá como aqui, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas ou as nossas dívidas, dependendo da tradução, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido ou os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Então olha o que Jesus disse ali, que assim que eu perdoo, olha o que ele disse, não nos deixeis cair em tentação, porque nós somos tentados a não liberar perdão, nós somos tentados a ficar com mágoa, com ressentimento, com ofensa e por aí vai. Mas livrai-nos do mal. Então peça para Deus, Senhor, guarda o meu coração. Me ajuda a guardar o meu coração, Senhor, porque eu não quero isso, que isso não desça para o meu coração, porque fica na nossa mente. A gente fica pensando, por que essa pessoa fez isso? Por que aconteceu isso comigo, Senhor? O que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer trabalhar na minha vida? A gente fica fazendo perguntas, assim como uma criança, mas por quê? Para quê? O quê? Né? Chega aquela fase que a criança começa a fazer perguntas. E da mesma forma, às vezes a gente se pega pensando e perguntando, Senhor, por que eu estou passando por isso, Pai? Eu estou passando por uma prova. O que o Senhor quer me mostrar? A gente começa a refletir. Mas a gente precisa guardar o nosso coração, porque se a gente sofreu uma ofensa, uma perseguição, uma injúria, uma calúnia, nós precisamos dizer, Senhor, me ajuda a guardar o meu coração em todo o tempo, porque aqui procede a vida, a fonte está aqui. Porque se eu falar aquilo que eu pensar, lascou. E pelas nossas palavras, muitas pessoas estão enredadas. Como eu falei no devocional anterior, aquela pessoa que tem paz, o seu corpo é saudável. Mas aquela pessoa que não tem paz, aquela pessoa que é invejosa e cobiçosa, ela vive em trevas, apodrecida, ela vive assim. Então, nós precisamos guardar o nosso coração, renovar o nosso entendimento, ter essa percepção e dizer, Senhor, me ajuda a guardar o meu coração em todo o tempo. Não deixe isso descer para cá, Senhor. Eu perdoo fulano, eu perdoo ciclano. E liberar o perdão, você não é obrigada a conviver com a pessoa. Não. Não é liberar perdão da boca para fora. Não. Se aquela pessoa vier conversar contigo, você vai conversar com ela, você vai abraçar ela. Você liberou o perdão por quê? Porque o perdão, ele te dá paz, ele te dá cura, ele gera vida. Queira viver a vida de Cristo. Quando Jesus estava sendo pregado naquela cruz, ele foi ali, gente, injuriado, caluniado, as pessoas falavam horrores. Ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que dizem. Eles não sabem o que eles fazem. Jesus pediu perdão por nós. Você já pensou se ele dissesse assim, ó, chega, desce uma legião de anjos aí, ó, e elimina tudo? Ele poderia ter feito. Mas não foi para isso que ele veio. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Satanás veio para condenar, ele veio para matar, roubar, destruir. Ele veio para fazer isso. E infelizmente muitas pessoas se deixam usar pelo diabo, que são essas que caluniam, que são essas que perseguem, são essas que causam constrangimentos. São pessoas usadas pelas trevas. A própria palavra diz, a nossa luta ela não é contra carne e sangue, mas ela é contra hostes e principados da maldade celestiais, em lugares celestiais, e contra o príncipe deste século. Quem que é o príncipe? Satanás. Os demônios que estão por aí, que ele dá ordem, vai lá, vai ali, vai acolá. É assim que ele age, procurando uma brechinha, cuidando daquilo que você fala, aquilo que você tem confessado. Então, como eu falei ontem, a nossa fé tem que ser preservada. Tome posse da cura. Se você já declarou a cura, se veja curado.
Por mais que o diagnóstico dê o contrário, você tem que declarar: pelas feridas de Jesus eu estou curada, é o que diz a palavra, eu fico com ela. Isso aqui é uma mentira tua, Satanás, isso aqui eu não aceito. Nós não podemos nos conformar com este mundo, é o que está escrito na palavra, mas renovai o vosso entendimento. Eu não posso me conformar com as coisas que o mundo vai tentar colocar para que eu fale. Eu não posso olhar como o mundo olha. Eu tenho que olhar com os olhos da fé. A palavra diz: todavia o meu justo vive da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naquele que recua, naquele que murmura, naquele que retrocede na sua confissão. Deus não se agrada. Agora você alegra o coração de Deus quando você fica firme, quando você persevera em oração, quando você fica firme na palavra. Por mais que o diagnóstico diga algo, você diz: eu já estou curada pelas feridas de Jesus. Jesus já levou tudo sobre si. Olha que diabo, ó, pega essa tua mentira e sai em nome de Jesus. Aqui não é o teu lugar. Na minha casa, na minha família, na vida do meu filho, na vida da minha filha, do meu esposo, do meu sogro, da minha sogra, enfim. Aqui você não tem mais vez. Eu repreendo esse espírito de discórdia, de briga, de intriga, de fofoca, de discussão, de divisão, de separação. Repreenda. A palavra diz que eis que vos dou poder e autoridade. Você tem poder e você tem autoridade porque Jesus te deu. Em nome de Jesus você vai expulsar demônios, você vai curar enfermos, você vai pisar em serpentes, você vai beber algo mortífero e não vai te causar dano algum. É o que diz a palavra. Ele nos deu poder e autoridade. Quando Deus criou o homem, ele disse que ele criou o homem para ter domínio sobre todas as coisas e não para ser dominado. Nós não podemos ser dominados pelas nossas emoções, por traumas. Não podemos ser dominados por uma depressão, por um espírito de tristeza que tenta se alojar ali no nosso corpo. Nós devemos nos levantar e dizer: aqui não, aqui você não vai ficar mais, aqui não é o teu lugar, diabo, não é demônio, aqui não. Eu me lembro que um pastor dizia para nós assim: o diabo só vai agir na tua vida enquanto você permitir. É uma escolha. Se eu quero ser curado, confessar a palavra, ou se eu vou ficar com aquele diagnóstico, muitas vezes me vitimizando. Claro, eu vou fazer um tratamento. Se eu fui procurar medicina e eu vou perseverar e vou dizer: Senhor, eu sei que tu vai usar aquele médico lá, quando eu for lá ele vai me dar o remédio certo, o tratamento certo, o exame certo. E eu já estou curada em nome de Jesus, porque Deus deixou o médico, deixou a ciência e deu a inteligência para o homem. Então é necessário muitas vezes, né, a gente ir consultar, mas nós vamos usar sempre a nossa fé, orar, repreender, expulsar aquele mal e dizer: eu não te aceito. Abençoar aquele remédio e dizer: Senhor, em nome de Jesus, a cura vai vir através dessa medicação, mas pelas feridas de Jesus eu já estou curada, Pai, em nome de Jesus. E é assim que você tem que fazer. É isso que você tem que confessar. Eu conheci um irmão que ele tinha depressão. E ele começou a tomar posse da palavra e ele disse: eu não aceito isso não, Pai. Eu não vou ficar tomando esses remédios. E ele foi declarando: eu já estou curado e quando eu for no médico novamente ele vai me dar alta. E foi o que aconteceu. Ele foi tomando, continuou tomando aquela medicação. E ele disse: em nome de Jesus, eu não vou tomar mais vocês. Cada vez que ele ia tomar aqueles remédios, ele dizia: porque eu já estou curado, Jesus já me libertou, esse espírito de depressão não me pertence, aqui você não fica mais e eu vou receber alta. E foi o que aconteceu, porque aquele homem ficou por meses confessando isso, declarando isso e tomando posse da cura dele, da libertação dele. E ele foi liberto. Depois ele deu testemunho na igreja de que ele havia sido curado, que ele recebeu alta, como ele havia declarado. É conforme você fala. Então, toma posse desta palavra.
Jesus já levou tudo lá na cruz, Jesus já te curou, Jesus já te libertou, Ele já te deu uma vida plena em abundância. Tome posse disso. Não aceite mais ser escravo de Satanás, ser escravo do medo, ser escravo de culpa, de dor, não. Aceite sim ser escravo de Cristo, que Ele seja o teu Senhor, que Ele seja o Salvador da tua vida. Então que você fique com esta palavra, que você medite nela. E eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que elas sejam abençoadas, curadas, libertas, que tenham as suas vidas transformadas pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua unção que cura, que liberta, que transforma, que salva, Pai, em nome de Jesus, Pai. E te agradeço pela tua mão de poder estar sobre as nossas vidas, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e tu é o Senhor, Pai, da nossa nação. O Senhor sara a nossa terra, o Senhor cuida de nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente.